A gente sabe que os Estados Unidos, como tem dois partidos, a tendência é que a reprovação do presidente ela já seja superior a 50%, mas nesse momento a aprovação ela é de apenas 40% no ano eleitoral. Então, tudo isso que vem acontecendo mostra, sim, um momento bastante difícil da gestão de Donald Trump, é o momento mais difícil. E a gente já pode esperar, daqui a pouco ele vai mudar a pauta. Aí ele vai falar de Groenlândia, vai falar de Panamá, vai falar de Venezuela, né? Essa é uma especialidade do Donald Trump, ele pega um momento difícil, um momento complicado, ele muda completamente a maneira pela qual aquilo está sendo estabelecido e sua velha tradição que é nunca aceitar derrotas. Qualquer coisa que aconteça, ele sempre vai cantar uma vitória, ele sempre vai dizer que acertou e que no fim das contas o governo dele saiu. A verdade, ela vem, no entanto, nas urnas, né? Isso aí não tem como mentir, as urnas vão dizer o que os americanos estão achando. Esse caminho até as midterms vai ser bastante animado. Agora, eu queria te ouvir sobre o que o caso do Alex Pretty tem de diferente do caso da Renee Good, que também era uma cidadã americana, que também foi assassinada por agentes do ICE, mas a postura da Casa Branca foi diferente nesses dois casos, né? Principalmente com o passar do tempo, porque inicialmente eu acho que foi bem parecida, mas teve uma mudança. O que determinou isso? Eu acho que a principal coisa que fez com que a reação diante do assassinato do enfermeiro, né, do Pretty, tenha sido diferente do assassinato da Renee Good, em termos de reação, é que a Casa Branca já tinha visto o que tinha acontecido no caso da Renee Good. Então, da mesma maneira que agora no caso do Alex Pretty, tentaram jogar a responsabilidade nele e viram que a resposta social foi muito ruim. As pessoas, de uma forma geral, reagiram muito mal. Então, mais rapidamente, eles mudaram o tom. E o outro elemento, que para mim é muito dramático aqui para as fileiras republicanas, é o fato de que, num primeiro momento, o Alex Pretty ele foi acusado de terrorismo doméstico porque ele estava portando uma arma legalizada, que ele não sacou em momento algum, pelo contrário, ele avisou que estava armado. No momento em que o assassinato acontece, uma execução com 10 tiros, no momento em que ele já está dominado, dizendo que está armado, e você justifica a execução pelo fato de que ele está armado, você contradiz uma base muito importante do Partido Republicano, que é as pessoas podem e devem andar armadas. Uma curiosidade que eu acho nisso aqui tudo, é quase irônico, é o fato de que a Constituição dos Estados Unidos ela prevê que todo mundo pode andar armado exatamente para combater o arbítrio do Estado. Então, para você evitar esse tipo de ação autoritária, então você tem que poder se defender do Estado. As armas nos Estados Unidos elas não são para se defender do bandido, elas são para se defender do Estado. É exatamente esse tipo de caso no qual a Constituição americana prevê que alguém possa andar armado, ou deva andar armado, exatamente para se proteger do autoritarismo estatal. Que loucura. Flávia Tavares. Eu acho que esse ponto que vocês tocaram inicial é muito, muito importante. Eu queria trazer até, Tanguy, para esse pedaço do papo, algo que eu tenho visto em redes sociais, e a gente sabe que rede social não necessariamente é o melhor termômetro do que está acontecendo na realidade, mas não deixa de ser um tipo de espelho de alguns desses efeitos, né, das ações do Trump ali em Minneapolis. Uma das coisas que eu detectei ontem acompanhando influenciadores, pessoas que estudam a base trumpista, até comentei na reunião de pauta hoje, é que algumas personalidades, alguns influenciadores trumpistas passaram a questioná-lo justamente a partir deste caso do Alex Pretty. E não só a base pró-armas, que é fortíssima, né? É muito mais robusta do que aqui no Brasil, tem um poder político muito expressivo, né? Mas outros pedaços da base MAGA, né? Então, você pega, por exemplo, o Joe Rogan, que é uma amálgama de muitas partes da base MAGA, e é muito vocal. E nunca se absteve de criticar o Trump, embora seja parte relevante da máquina que ajudou a elegê-lo, né? E do pensamento que ajudou a elegê-lo. Mas ele também está mais vocal. Outro pedaço que começou a se manifestar, segundo alguns desses influencers que eu sigo e acompanho, são as mães republicanas, ou como às vezes os democratas chamam até meio pejorativamente, as wine moms, né? Aquelas mulheres brancas,
de classe média, muito conservadoras, muito fechadas no movimento MAGA, mas que, a partir do caso em Minneapolis, o segundo caso, não o primeiro, passaram a também criticar Trump, dando uma espécie de carta branca ou de sinalização para essa base, é ok, podemos criticar. Porque até aqui vinha essa base mais sólida, muito fechada com ele, né? Então, os independentes que votaram nele, já essa política de imigração já vem afastando há um pouco mais de tempo, mas essa base mais radicalizada, não. E agora parece que houve uma espécie de salve para, aqui talvez tenha batido num limite. Você acha que da mesma forma que acontece este movimento, essa base mais radicalizada está pronta para acolher novamente Trump no momento em que ele para a próxima etapa? Ou, somando a isso, principalmente se começarem finalmente a vir à tona os documentos do Epstein Files, que é algo também que mexe com essa base, ele está perdendo também a base radicalizada? Flávia, eu acho que tem alguns pontos aí, né? O primeiro deles é o fato de que essa base trumpista, essa base MAGA, né, como você trouxe, essas várias facções, essa galera vai votar no Partido Republicano, não importa quem seja, né? E como você só tem dois partidos, a construção, a diabolização do outro, ela é sempre muito eficaz. Esse pessoal não vai votar num democrata. O que pode acontecer se você for muito radical, você vai para as urnas, você vai votar em qualquer coisa que o Trump indicar ou que o Partido Republicano indicar. Não há nenhuma dúvida disso. A questão se você não é tão radicalizado assim, você pode não ir para as urnas, não estou tão mobilizado assim, não estou achando que o momento está tão bom, sou um eleitor republicano, mas eventualmente eu não saio de casa para ir às urnas. Isso pode ser um problema muito sério, né? A mobilização ela pode ser algo muito sério quando a gente fala sobre ainda mais uma eleição com basicamente dois partidos, e pode haver com isso também a base radicalizada que está meio envergonhada do que está acontecendo e aparece menos vocal durante a campanha. É o cara que não vai bater de porta em porta. Ele vai votar no Partido Republicano, não importa, mas ele já não vai fazer campanha, ele já não vai bater de porta em porta, ele já não vai sair porque já ficou numa situação um pouco mais embaraçosa. Soma isso, Flávio, a tendência que a gente tem nos Estados Unidos de, na eleição presidencial, normalmente você tem um parlamento que é mais favorável a você. Normalmente, nas midterms, você perde uma parte desse poder, porque já começa a vir críticas, não tem mais aquela lua de mel. E aqui tem um detalhe que é importante, que é muito diferente do Brasil. O mandato dos deputados lá é de apenas 2 anos, ou seja, nas midterms você renova o Congresso todo. Então, você pode aparecer com um Congresso bem diferente para a segunda metade das eleições. Com um agravante, prometo que aqui eu devolvo a palavra, que é a economia. Não, por favor. A economia como elemento central. E aí a gente dá uma volta completa no governo Trump, porque ele passa o seu primeiro mandato inteiro falando de tarifa. Vou tarifar, vou tarifar, vou tarifar, vou tarifar. Você tem um núcleo do MAGA que considera que é o seguinte, está tarifando outro país. Então, você está colocando tarifa contra a China vai pagar tarifas. Muito rapidamente você começa a perceber que o produto que veio da China está mais caro, ou seja, quem está pagando sou eu. Está gerando inflação interna, doméstica. E essa continua sendo a linguagem franca do trumpismo. Semana agora, ele indicou, ele anunciou que ia colocar uma tarifa de 100% sobre a Coreia do Sul. Gente, a Coreia do Sul é um gatinho manso para os Estados Unidos. É uma fofura. Teve a União Europeia, né? Canadá. Você imagina, o Canadá é o vizinho que você pediu a Deus, é o aliado que você pediu a Deus. O Canadá é aquele seu vizinho silencioso que bota o lixo lá fora no dia certo, na hora certa, não reclama de você. Você vai para as aventuras, o Canadá vai junto. Você imagina reclamar do Canadá. Então, claro que isso tudo vai encarecer. Aliás, ele anunciou novas tarifas sobre o Canadá e o Canadá vende energia para os Estados Unidos.
Qual é o impacto disso? Você vai ter energia mais cara nos Estados Unidos. Na hora que você tem uma campanha e que as pessoas começam a ouvir mais argumentos contrários, claro que os democratas vão deitar e rolar em cima disso. Você está pagando mais caro, sabe por quê? Porque tarifou o pessoal que vende energia pra gente. Nossa pesquisa foi o principal assunto do debate político brasileiro. Isso tem explicação, tá? É informação de qualidade. Quando uma pesquisa faz um retrato do que pensa uma sociedade, isso não quer dizer que não vai haver mudança. A intenção de voto flutua bastante ao longo do ano eleitoral. As pessoas testam gostar de um, aí migram para o outro, mas naquele momento da pesquisa, aquele retrato nos permite entender onde o país está. A pesquisa ajuda pessoas a tomar decisões, faz com que políticos reajam, permite eleitores que se organizem com a intenção de evitar um resultado que não desejam ou acelerar um que prefiram. Democracias são movidas à informação de qualidade. Vivemos numa era de desinformação, você sabe disso. Seja no seu grupo de conhecidos quem traz a informação, quem provoca esse tipo de debate que a gente viu ocorrer esses dias. Todo mês, o Meio vai publicar uma pesquisa nova. Os assinantes premium recebem um PDF cuidadosamente construído para ser distribuído pelos celulares, porque isso é chave. É informação para as redes sociais, para o grupo de Zap, para esse mundo digital. Assina o Meio, receba a pesquisa, distribua informação. É cidadania democrática no tempo digital.